uma facção criminosa que ameaça a vida de ninguém. Até agora, vai para a universidade caçar briga com aluno. É um negócio assim, foram eventos do PT, do Fernando Haddad, salvo engano, foram 3. Que os militantes do MBL foram até lá, tem uma troca de provocações, os ânimos escalam, um dia vai dar merda, falando português muito claro, um dia vai dar merda. E aí a minha pergunta volta a ela, é a melhor contribuição que o senhor, o Renan Santos, são pessoas claramente muito habilitadas, com altas habilidades, para usar a expressão da moda, todo mundo lido, todo mundo entendido, todo mundo esperto, é a melhor contribuição até hoje. É tipo, pegar e emular o que fazem deputados da mais baixa qualidade, por exemplo, da Alesp, aqui em São Paulo, é uma pergunta, é uma curiosidade que eu tenho. O Mamãe Falei, inquestionavelmente inteligente, rápido. Isso é o melhor que vocês conseguem fazer? Dani, vamos lá. O exemplo que você citou é perfeito para mostrar o quanto ninguém está ameaçado em razão de um embate político com o MBL, é justamente o oposto, né? Todas as ações em universidades, nenhuma delas, ninguém do MBL, primeiro, não bate em ninguém, segundo, não começa a bater em ninguém. Sempre sai atacado, sempre sai agredido. E a nossa diretriz há 12 anos sempre foi, não, obviamente, não começar a agressão, mas segundo, se agredido, não revidar. Mesmo porque você falou sobre o acampamento pelo impeachment em frente ao Congresso Nacional, eu estive nesse acampamento. E eu me lembro de quando o Cibá Machado era líder do governo, falou, vou expulsar esses vagabundos daqui, eu vou pro pau com vocês. Cibá Machado era deputado pelo PT. Isso. No outro dia, veio o MTST, né, e tacou pau, pedra, jogou rojão em cima da gente, e nós ficamos de costas, né, e mais uma vez, a nossa diretriz sempre foi essa. Por quê? Porque nós sabíamos que se a gente reagisse, a imprensa muito provavelmente colocaria a gente como agressor. E aí, nós estávamos de costas, nós só apanhamos, quebraram a costela de um militante nosso. No outro dia, a capa dos jornais era confronto. Mas que confronto? Confronto pressupõe 2 lados brigando. A gente sempre apanhou. E apanhou quieto ainda. Então, Dani, você me desculpa, mas não existe nenhuma ação nossa que tenha ameaçado a vida de ninguém. Mas chamar o Moro de rato... Não é um pouco excessivo para alguém que quer ser presidente da República? Não. Ele é um senador da República, né? O senador da República não pode ser rato? Vamos lá. É a impressão que o senhor tem dele hoje? Eu tenho muita curiosidade de saber, porque o Sérgio Moro, de novo, né? Impossível dizer que a direita que está aí, em todas as suas vertentes, e eu já fiz questão de separar aqui o MBL e o Missão, farei quantas vezes for necessário, seja pela, de novo, né, a qualidade intelectual, seja pela diferença sutil, eu diria, na forma. Mas ele foi um motor para essa direita. Há uma decepção com o que se tornou. Eu, sinceramente, não consigo entender como vejo a trajetória, uma trajetória muito acidentada, né? De todo poderoso para alguém que saiu desafiando o governo Bolsonaro e agora está lá ao lado, inclusive, defendendo o Flávio Bolsonaro de acusações que vocês, inclusive, cobram investigação. Qual é o juízo de valor que você faz desse personagem hoje? Então, é exatamente esse ponto que eu coloco. Você pergunta, olha, há uma decepção com a forma que vocês criaram ter levado a isso? Há uma decepção com as pessoas, né, que... Na época do impeachment, nós éramos uma coisa só, por assim dizer, né? A direita toda estava unida e unida por uma razão muito simples, né? Não havia nenhuma defesa propositiva naquele momento, porque estava todo mundo contra um governo. Naturalmente, a partir do momento em que cai um governo e começa a ter um debate sobre o que você defende em vez do que você é contra, cada um dentro da direita vai defender uma coisa diferente e nós tivemos, até teve um ponto da sua pergunta anterior que eu esqueci de responder, o rompimento definitivo que nós tivemos, porque no início de 2019, eu me declarava independente como deputado. Quando chegou em maio, abril, que Eduardo Bolsonaro nos chamava para organizar uma manifestação junto com os bolsonaristas contra o Congresso Nacional e contra o Supremo, a gente falou, não, mas peraí, contra o quê? Especificamente, você vai fazer crítica em relação a algum ponto? É o momento que vocês rompem, né? 2019, ou você vai defender o fechamento, né? Aí é o rompimento definitivo, porque, além de tudo,
era uma coisa tosca e burra, porque a gente estava prestes a votar a reforma da Previdência. Eu falei, Eduardo, e eu falava com o Paulo Guedes também, ministro, a gente está prestes a votar uma reforma que vai precisar de votos do Congresso Nacional. Você vai fazer uma organização contra o Congresso Nacional para quê? Só vai desidratar a reforma e aumentar o preço dela, que foi exato e precisamente o que aconteceu. Se você já percebeu que aqui não é discursinho, que aqui é trabalho, é o maior número de relatórios de projetos de lei aprovados e de relatórios e projetos de lei ruins, barrados. Se você se cansou de farsante populista, que é só videozinho, discursinho barato ou emendinha sendo inaugurada aí na sua cidade, então eu preciso da sua ajuda para continuar o meu trabalho. Clica aqui no link que você vai poder participar e ajudar da vaquinha para minha campanha.